Paz do Senhor, queridos. Hoje é dia de estudo bíblico, estudar a palavra de Deus. Vamos estudar o livro de Gênesis, capítulo 20. Será uma bênção. Louve ao Senhor num período de louvor e aprenda muito em nome de Jesus. Antes de orar, para a gente ir para o louvor, nosso domingo agora vai ter culto de Santa Ceia, tanto 10 horas da manhã como às 19 horas. Se inscreva, tem já muita gente se inscrevendo, graças a Deus, o povo está obedecendo. Então se inscreva lá, não perca a tua bênção, tá bom? E amanhã tem culto presencial lá na igreja, culto da Vitória, viu? Não precisa se inscrever para o culto da Vitória, é só ir lá para a igreja, tá bom? Vamos orar? Senhor, abençoa poderosamente os irmãos que estão assistindo esse culto, que a tua palavra seja ministrada sobre suas vidas e que eles que aprendam, Senhor, com o livro de Gênesis. Isso eu te peço hoje, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Não esqueça também de estar ofertando, dizimando na casa do Senhor. Faça a tua parte, tá? Deus te abençoe. Fique com Deus. A
abraço do Pai onde você estiver. O amor de Deus, Ele nos alcança. Ele nos persegue, Ele é insistente, não importa onde você está hoje na sua vida espiritual. Talvez você se sinta distante de Deus, mas esse amor te persegue, Ele nos persegue até encontrar. Sinta o abraço do seu Pai nessa hora. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada, Pai, porque nós podemos contar contigo, Pai. E nós nascemos
circunstâncias não me abalam. Você pode dizer isso? Em ti eu sou mais forte. As circunstâncias não me abalam, não me abalam, não me abalam. Tenho força em ti, tenho vida em ti, tenho esperança em ti, tenho confiança de que vai ficar tudo bem, que vai ficar tudo bem. Tua paz é bem-vinda aqui no meu lar. Tu és bem-vinda aqui no meu lar. Tu és bem-vindo aqui no meu lar. Pode morar aqui. Tua paz é bem-vinda aqui, Jesus. Obrigada, Pai, pela tua paz. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque é bom te adorar. Porque nós somos livres para isso, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, Deus. Porque o Senhor está no controle de tudo, Deus, e nós podemos confiar em ti. Tu és bom. Sim, Deus. Que bênção, bênção estarmos de volta, amém? Que Deus abençoe nosso dia, nossa noite, todo momento. Deus esteja conosco e que nós estejamos com Ele, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, obrigado por nos permitir estarmos juntos, ainda que distantes, buscando a Sua palavra, buscando o entendimento quanto ao que o Senhor quer para nós, o que o Senhor definiu para a nossa vida, Pai. Esteja conosco, protege-nos, dá-nos sabedoria, inteligência, capacidade para entender aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Proteja-nos, proteja a nossa família, Pai. Dá-nos saúde, paz, segurança. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos aí no livro de Gênesis, falando sobre, estudando sobre o livro de Gênesis, o livro do início das coisas, início de tudo, né? Vimos que várias coisas já, vamos hoje para o capítulo 20, e lembrando, destacando apenas que, a Bíblia não é um livro científico e nem pretende ser, é um livro que evidencia a palavra de Deus, evidencia Deus, né? E 2, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ele evidencia, mas ela é a palavra. Ela é a palavra. Quero ouvir, quero saber de Deus, vou para o texto. Amém? Estamos aqui no capítulo 20, vamos entrar no capítulo 20 hoje, e estamos numa fase da vida de Abraão, né? Em que ele está sendo moldado certamente por Deus para ser o nosso pai, né? Nosso patriarca. Tá? Vamos ler o capítulo 20 e aqui a gente tem várias coisas para falar. Então diz assim o capítulo 20 a partir do versículo 1. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo quem me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver,
saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eita, Deus fala, Deus ensina, Deus nos mostra aqui algumas coisas que a gente tem que debater um pouco. Bom, antes disso, o que estava acontecendo, né? Vamos lembrar aqui, no capítulo anterior do livro de Gênesis, no capítulo 19, nós tivemos a destruição de Sodoma, né? E como foi essa destruição, ou por que ela aconteceu? Porque não se achou nem 10 justos lá em Sodoma, né? Abraão até tentou argumentar com Deus, com alguma razoabilidade a sua argumentação, mas Deus já sabia, claro, e Deus, sempre justo, fez o que tinha que ter sido feito, né? Nós vimos também que Ló escapou, só que a mulher dele não. A mulher de Ló olhou para trás, ou seja, manteve-se apegada às coisas deste mundo, às coisas que são ruins, né? Naturalmente, e o que ocorreu é que ela morreu, como foi dito pelos anjos lá do Senhor, pelos homens que estavam orientando o Ló, né, na fuga, na salvação. Veja, então, que tivemos aí fogo, enxofre, não foi uma coisa muito saudável, né? Então, muitos dizem que Abraão saiu da terra onde ele estava para ir adiante, para se mudar, por conta dos gases, do mau cheiro, da poluição que foi gerada com a destruição da terra, né, de Sodoma. Isso aqui não deixa de ser uma especulação, porque a gente vê pelo próprio texto que Abraão se entende um nômade ou um seminômade a partir de orientação de Deus, né? Ele mesmo fala lá, né, no texto, nesse capítulo 20, que ele fala que a partir de quando Deus me mandou sair, me mandou ser errante, ou seja, então Abraão se identifica realmente como errante, como um nômade ou um seminômade. Então ele vai, fica, monta altar, né? Fica um tempo, depois vê a necessidade de se mudar, muda, vai. Só que o que Abraão faz aí? O que nós temos aqui de contexto? Nós temos um Abraão que teme pela própria vida, jogando com a vida da esposa, Sara, né? E jogando nos limites da verdade e da mentira, em que ele coloca essa história essa exigência para Sara de dizer que ela é irmã dele, né? E isso é uma verdade, porque Sara é irmã dele, e o texto agora, o capítulo 20, quando Abimeleque pergunta para Abraão por que ele fez e tal, ele explica que Sara realmente é a irmã dele por parte de pai, não por parte de mãe.
e veio a se tornar a esposa dele. Ou seja, ele fala a meia-verdade, né, para escondendo uma parte da verdade, para num sentido de autoproteção, tão somente, porque ele pressupõe que todo ímpio é mau e que vai matá-lo por conta de Sara ser sua esposa, né? O que a gente vê então é que Sara também é muito formosa, muito bela, porque ela chama a atenção. Onde ele chega, os reis, príncipes, faraó, etc., tomam Sara como esposa, né? E a gente vê que essa não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que as coisas dão errado, né? Mas Abraão insiste neste modelo de conduta, porque a gente viu que teve no Egito a mesma coisa. A diferença é que no Egito ele foi expulso, né? E aqui com Abimeleque disponibilizou a terra para ele escolher, né? E aí a gente vê várias outras questões envolvidas. Mas, antes disso, também, outra coisa. Como o texto, de certa forma, repete o fato do Egito, agora com Abimeleque, muitos dizem que é uma repetição, que isso teria ocorrido uma só vez, tá? E que o autor teria que se equivocado ou teria propositadamente repetido a situação, né? Alguns até falam que isso seria de Isaac, referente a Isaac, e não a Abraão, mas o que nós temos que entender é que está no texto, né? O autor fez, e com algumas nuances, ou seja, a situação do capítulo 20 é diferente daquela do Egito, tem algumas diferenças, tem um ensinamento diferente, e é isso que a gente tem que observar, né? O que a gente vê então? A gente vê Abraão migrando, mais uma vez, ele vai para a terra lá de Abimeleque, rei de Gerar, disse que ele era um primórdio aí dos filisteus, né? Abraão tem medo, como sempre, do rei do local, tá? E ele exerce o combinado com Sara. Sara também respeita, e se anunciam tão somente irmãos, não revelam o estado de casado, né? O que Abimeleque faz? Toma. E aí vem uma situação que até surpreende, porque a gente tem que lembrar que Sara tinha aqui por volta de 90 anos. Né? Então, muitos entendem que quando o Senhor falou que daí 1 ano Sara iria engravidar, né? O Senhor então restabeleceu a capacidade reprodutiva de Sara, porque ela era estéril, né? Ou estabeleceu, né? Porque às vezes ela nem tinha capacidade, né? Nascido com capacidade, mas ele estabeleceu uma capacidade reprodutiva para Sara. Quando o Senhor fez isso, muitos defendem que ele rejuvenesceu Sara, que Sara acabou sendo rejuvenescida, e por isso ela se tornou atraente, aí continuou atraente, né? A ponto de Abimeleque requisitá-la como esposa. Isso é uma coisa também que não deixa de ser especulação, tem alguma razoabilidade, porque Deus pode tudo, né? E Deus realmente transformou Sara, ou tornou Sara capaz de ter filhos, né? E aí a gente vê o outro lado também. Uma vez tendo tornado Sara capaz de ter filho, Deus tinha que preservar essa situação, porque o pai de todas as nações, o pai das nações, seria Abraão, e não Abimeleque, não o ímpio Abimeleque. Não é isso? Então, Abraão muda, vai para lá, encontra Abimeleque, toma Sara, porque naturalmente ele entende como possível, né? E aí o que acontece? Nós temos Deus falando com o ímpio, Deus falando com Abimeleque e orientando. E Deus fala: libera Sara, devolve Sara, porque você não pode, e tudo de ruim vai ocorrer com você e com a sua nação. É bem interessante, porque Deus orienta o governante ali também, não só a pessoa Abimeleque, mas o governante, o rei Abimeleque, para preservar a sua nação, né? Bom, então, o que acontece? Abimeleque, Deus orienta, né? Deus fala: olha, o que você fez aí? Devolve esta mulher. Deus sabia de tudo, mas ele dá uma lição aqui em todos nós, né? E aí Abimeleque vem e fala: mas peraí, ele me enganou, ele falou que ela era irmã, ela confirmou que era irmã,
Ninguém falou que era marido e eu, conforme a tradição aqui, tomei como minha mulher, né? Toda a tradição lá eles eram polígamos, né? Tinham mais de uma mulher. A gente sabe no Velho Testamento que é assim, no Antigo Testamento que essa era a tradição e etc. Tá? Bom, Deus fala, e aí é bem interessante, no versículo 6, Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. E aí lá para frente a gente vai ver que quando Abraão intercede, ora, há a cura tanto de Abimeleque quanto das mulheres. O que parece aqui, o que se defende, o que se entende, é que a solução, vamos dizer assim, de Deus para preservar Sara e a descendência de Abraão foi transformar as mulheres de lá em estéreis, né? Talvez até para preservar Abraão, para Abraão não criar uma linhagem equivocada mais uma vez depois de Ismael, mas também gerou uma impotência em Abimeleque, né? Então Abimeleque não conseguiu tocar em Sara. Sara restou preservada. Tá? E aí o que nós temos? Nós temos um Abimeleque, um ímpio, mais crente que muito crente. Né? Abimeleque escuta a voz de Deus, entende e vai e procede como orientou Deus. Né? E Abimeleque de madrugada chamou todos os homens, toda a nação, e contou, e todo mundo ficou com medo, todos temeram a Deus. Né? Claro, a gente tinha uma premissa também. Deus tinha acabado de destruir Sodoma e provavelmente eles sabiam, né? E isso deve ter passado na região, né? Deve ter sido sabido pelas redondezas, pelas cercanias, né? E aí o Abimeleque, então, ele é mais crente que um monte de crente, tá? E o que Abimeleque faz? Corrige a situação. Ele chama Abraão, veja que Abimeleque levantou de madrugada, né? E chamou todo mundo para falar do sonho. Então Abimeleque tinha um temor e uma pressa de corrigir. Peraí, eu não vou viver em pecado aqui, né? E aí Abimeleque, depois de compartilhar com tudo, chamou Abraão e veio corrigir Abraão. E falou: o que você fez conosco? Em que eu pequei contra você? O que eu fiz contra você para você me trazer tamanha punição, tamanha coisa ruim, tamanho pecado, né? E aí ele pergunta: o que levou você a fazer essas coisas? E Abraão vem com aquela resposta básica dele, de que eu tenho medo de todo ímpio, porque todo ímpio é mau e vai me matar para ficar com Sara, né? E aí Abimeleque fala assim: olha, ok, não faça mais isso, né? Abimeleque vem e devolve, né? Eu estou voltando aqui. Este é o favor que você me fará: em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Olha o combinado de Abraão com Sara, né? E aí Abimeleque faz o quê? Presenteia Abraão, devolve Sara, né? Dá dinheiro, dá moeda em favor da defesa da incolumidade, né? De não ter tocado em Sara, né? E ainda fala para Abraão escolher um lugar por onde morar, para onde ele morar. Pode olhar aí, escolhe, né? A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. Então, Abraão leva uma famoso tapa, né? Com luva lá de pelica, né? O ímpio é mais crente que Abraão nesse momento, parece ser, né? E o ímpio é quem corrige Abraão. Abraão é admoestado por ele, tá? E o que acontece em seguida? Abraão retoma, então, aí ele retoma o seu curso normal de vida, intercede junto a Deus por Abimeleque e pelas servas, né, pelas mulheres e servas, e aí tudo foi restabelecido. Abimeleque voltou
a poder ter filhos, etc., e as mulheres também da casa de Abimeleque, né? Por quê? Porque Abraão intercedeu junto a Deus. Depois de corrigido o rumo, Abraão retoma a sua condição de profeta, como dito aqui pelo texto, pelo próprio Senhor, tá certo? Então a gente tem essa situação e em seguida avança-se para o capítulo 21, onde enfim nós vamos ter o nascimento de Isaac, com a promessa sendo cumprida, né? Bom, o que nós temos aqui, o que a gente tem a aprender, além do que já foi aprendido, sobre o capítulo 20, né? Primeira coisa que temos visto desde o capítulo 1, Deus é um Deus que age, que interage, que cuida e que fala conosco, né? Deus aqui, ele fala com Abimeleque por sonho, porque Abimeleque não tinha nenhuma condição de pureza efetivamente para ver Deus, né? Para estar presencialmente com Deus, tá? E Deus fala com Abimeleque, cuida de certa forma, orienta Abimeleque, ainda que cuidando de Abraão e Sara, né? E orienta Abimeleque, e Abimeleque reconhece o Senhor, tá? Mesmo ele não sendo crente, vou chamar assim, né? Ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece e respeita. E Abimeleque mostra que, infelizmente, tem muito ímpio aí que é muito mais crente que o crente, né? O texto também mostra que Abraão, ele insiste no pecado, ele insiste em pôr a sua família em risco em preservação de sua vida, para preservar a sua vida. E ele repete o erro que já tinha ocorrido no Egito, ele já tinha sofrido por isso, né? E agora repete mais esta vez, e certamente ele repetia com maior frequência, só que desta vez, mais uma vez, teve que haver a intervenção de Deus, né? A gente tem um pecado aí por preservação, né? Abraão peca só para preservar a vida. Abraão passa uma vergonha cá entre nós, porque Abimeleque vira o sacerdote de Abraão de certa forma e o orienta, né? E Abraão então passa uma vergonha porque o pecador da história é Abraão e não Abimeleque. Abimeleque estava justo, estava com sinceridade de coração, né? E Abraão não. Então a gente vê aqui a atenção que nós temos que ter como cristãos de sempre estarmos com sinceridade de coração e sermos justos, né? E por fim, o que eu queria destacar é que, se vocês notaram, desde o capítulo 1, basicamente o que Deus está fazendo é defendendo a família aqui. A instituição da família vem lá no começo de Gênesis, né? E aí cria-se então a família e a gente vê a família sendo atacada por diversas vezes e Deus preservando, assegurando a família, né? Dando segurança, tá? Veja que o pecado entra, já traz uma certa discórdia entre Adão e Eva, né? Sendo que um empurra para o outro, foi a mulher que você me deu, que me fez e tal. Depois nós temos a descendência, Caim tendo todo aquele desajuste, matando o seu irmão, né? Olha aí o ataque à família de novo. Temos várias confusões, nós temos Ló, que a esposa infelizmente ela sucumbiu, as filhas desvirtuaram a família de Ló, criaram nações que não são boas, né? Não foram boas, né? E vimos também Abraão a todo tempo tendo sua família, a integridade da sua família atacada, com a situação de Agar e Ismael, com ele mesmo colocando esse ponto para o Egito, para o faraó e agora para Abimeleque, né? Mas a gente vê Deus preservando, mostrando que o núcleo de defesa de Deus é da família. Família precisa ser preservada, família tem que ser preservada, tá certo?
Veja que a condição de Abraão aqui, ou esse modelo de conduta de Abraão, de dizer que Sara era só a sua irmã, não é diferente de muitas coisas que são feitas até nos tempos de hoje. Por exemplo, né, nós temos a aliança física como um modelo de mostrar a aliança feita pelo casamento. Quantos são os maridos e esposas que inventam situação para tirar a aliança e não mais usar? Por quê? Está escondendo, né? Não estou dizendo de situações que impedem efetivamente, mas estou dizendo aqueles que voluntariamente decidem não usar a sua aliança, não mostrando que são casados, né? Não evidenciando isso. Tá? O que tem essa pessoa a esconder, ou por que ela se move assim? Então, muitas das vezes, os seres humanos, né, atualmente, não fazem diferente de Abraão. Escondem situações, não têm sinceridade de coração e acabam pecando e prejudicando, inclusive, outras pessoas. Né? O pecado de Abraão ia dizimar a nação de Abimeleque, se as coisas continuassem. Ia dizimar o Egito, se continuasse. Né? Então, nós temos realmente que nos preocupar. E especialmente nós cristãos temos que nos preocupar de sermos exemplo, de termos o cuidado sempre de preservar a família, buscar a preservação da família, mas primeiramente buscar a Deus. Amém? Acho que já falamos bastante por hoje, né? Então vamos encerrar, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos deu, Pai, de estudarmos mais um pouco. Estudarmos a sua palavra, Pai. Obrigado por se revelar para nós. Obrigado por nos orientar. Perdoa nossos pecados, Pai. Somos pecadores, realmente. E precisamos, então, de sabedoria, de inteligência, de capacidade para superar os problemas e nos afastarmos do pecado, Pai. Perdoa-nos, então. Esteja conosco, Pai. Dá-nos saúde, dá-nos paz, dá-nos segurança. Protege-nos do mal e que venha o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu amado. Que o Senhor te abençoe, minha amada. Continue estudando e lendo bastante a Bíblia e participando dos cultos.